Boa noite. A gente vai continuar a conversa de ontem à noite, quando estávamos conversando sobre o cânon terapêutico da Bíblia, dando somente um panorama daquilo que já vimos, porque é fundamental para a gente compreender o que vamos continuar a mencionar. Quando se fala de cânon, se fala sobre. Algumas pessoas usam regras, não é? A régua e as regras que foram usadas para a escolha, para o entendimento de quais livros, não podiam ser considerados inspirados, parte do texto bíblico. A história não diz, não mostra que foi esse negócio de critério, não. A história mostra que, no correr dos anos, uns livros passaram a ser aceitos e outros não. Uns livros passaram a ser mais lidos nas igrejas e outros não. Entende? Então não há critérios. O tempo foi que foi determinando o que era inspirado ou não. A própria experiência, os próprios anos foram mostrando quais livros eram aceitos ou não. Tá bom? A gente pode observar, por exemplo, Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele não foi imediatamente aceito. Ele não foi imediatamente compreendido como sendo um livro inspirado. Percebe? Então, como foi que ele terminou ficando na Bíblia? Veja só. Provavelmente João, através de alguém, escreveu o livro. Ele foi falando para a pessoa, provavelmente. Viu? Provavelmente. Por quê? Primeiro, João não sabia escrever. João era analfabeto, era um pescador. E a grande maioria das pessoas naquela época não sabiam escrever. Precisava que alguém, habilitado a escrever o grego da época, escrevesse ouvindo João. Como também, Paulo sabia escrever, provavelmente, mas Paulo também precisou de pessoas para escrever o texto que ele distribuiu às igrejas. Segundo, na questão de João e do Apocalipse, o livro não foi imediatamente aceito como inspirado, como provavelmente foi a primeira carta, a segunda carta, a terceira acho que demorou um pouquinho, o Evangelho, provavelmente foram imediatamente aceitos, mas o Apocalipse não. Apocalipse só foi aceito uns quase 300 anos depois. A igreja foi aceitando, foi entendendo, foi lendo, aí sim. E por que outros apocalípticos cristãos não foram? Entendeu? A igreja foi que foi rejeitando rejeitando aquele. Isso de dizer que esse argumento que é usado, de que tinha que ser discípulo, apóstolo de Jesus, esse era um dos critérios. Não, outros apóstolos de Jesus escreveram algumas coisas e não foi colocado no texto bíblico. E existem textos bíblicos no Novo Testamento que não foram escritos por apóstolos. Inclusive os primeiros não foram nem apóstolos. Provavelmente quem foram os primeiros? O primeiro provavelmente foi Tiago, mais ou menos 48, 49 depois de Cristo. Depois foi Paulo, 51, 52, aqueles textos. E esses foram os primeiros, e nem eram apóstolos de Jesus. Então, não tem muito sentido. Foram critérios que foram colocados no correr da história que, na verdade, não tinha sentido. A história e o uso desses textos é que foi dizendo, olha, esse aqui é inspirado, a igreja aceita, esse aqui não aceita, a igreja não foi inspirado. Certo? Muito bem. Então, o cânon é esse processo histórico da escolha dos livros que seriam inspirados. Agora, entendendo o que é inspirado, ontem nós conversamos sobre isso. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, vai dizer o que é inspirado. Nada dessa coisa sobrenatural, nada dessa coisa pagã, nada dessa coisa fora do comum. Não. Lucas explica direitinho como é que foi
né? E Lucas tem uma virtude, né? E que os outros não tinham. Lucas não era judeu. E o judeu, ele tinha um espírito assim muito figurante, ele contava as coisas assim um pouco mais exageradas para dizer uma verdade. Não é que ele estava mentindo, é que era próprio do judeu fazer isso. Mas o outro, o Lucas, ele era grego. E o grego, ele é mais científico, ele é mais fechado, ele não tem esse negócio de ficar contando muita história para dizer uma coisa, não. Ele vai direto ao assunto. E é por isso que, historicamente, o livro de Lucas ele é muito mais rico. O Evangelho de Lucas ele é muito mais rico, né, do que os demais, porque os demais usam muito dessa linguagem figurada, né, próprio dos hebreus, principalmente naquela época, quando eles estavam envolvidos numa cultura apocalíptica, muito cheio de figuras, muito cheio de linguagem muito metafórica. Entende? Muito bem. Cano, então, é isso. É o processo histórico que as igrejas inconscientemente produziram, né, para se ter o Novo Testamento. Então, cano é isso. O Antigo Testamento é a mesma coisa. Né? É o mesmo processo. A história é que foi determinando qual eram os livros, né, a serem considerados inspirados. Quando se fala em terapêutico, quer dizer exatamente qual é o Espírito de Deus atrás de cada texto, atrás desses textos. Não é? O que é que Deus está falando através da limitação dos escritores. Os escritores, desde o Antigo Testamento até o Novo, os escritores eram muito limitados, muito, né, tinham conhecimentos muito pequenos do mundo, das coisas. Não tinha, inclusive, uma visão filosófica, né, de filosofia. Ah, mas isso não tem nada a ver com coisa de Deus. Tem, sim. O apóstolo Paulo foi muito mais útil, né, ao cristianismo por causa dos seus conhecimentos do que junta todos os apóstolos. Paulo foi muito melhor. Paulo foi muito mais produtivo, né, por causa dos conhecimentos que ele tinha. Deus trabalha também com as pessoas desinformadas e ignorantes. Trabalha também. Mas ele trabalha muito mais com pessoas que são mais habilitadas, capacitadas. É por isso que muitas vezes ele precisa habilitar pessoas, né? E já falamos isso sobre dons espirituais, ele precisa habilitar pessoas que não têm determinadas habilidades para que ele possa usar. Então, Paulo foi fundamental, mas não foi porque ele era um homem qualquer, não. É porque era um homem preparado, era um homem de conhecimento, era um homem que foi teologicamente e historicamente, ele era um homem muito preparado. Né? Quando disse que ele foi aluno, foi discípulo de Gamaliel, aquilo era muito mais do que você pode imaginar. Gamaliel, né, ao ser mencionado aí, Gamaliel é um nome de referência da época. Então, Paulo não era um Zé Ninguém, era alguém preparado. Né? Era alguém que tinha conhecimentos e Deus usou, então, especialmente por causa do conhecimento que ele tinha. Paulo tinha uma facilidade muito maior de entrar nas culturas, de entrar diante das autoridades, do que os apóstolos em geral, que eram homens, né, desinformados, ignorantes, etc. Né? Ignorantes no sentido de não terem conhecimentos. Então, o que é, quando a gente fala em cânon, a gente já viu. O que é quando a gente fala em terapêutico? Cânon terapêutico. É porque por trás desses livros, por trás das limitações dos escritores, havia o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito aí não é o Espírito Santo, não. É o sentido de havia a intenção de Deus, não é? De demonstrar amor aos homens, amor à humanidade. Então esse é o sentido terapêutico. E quando você ama, né? Quando você mesmo, quando eu amo alguém, eu sou terapêutico com essa pessoa. Eu sou cuidadoso com ele. Eu quero o bem dele. Até quando eu vou falar alguma coisa ruim sobre ele, a ele, eu não jogo qualquer palavra. Eu tenho uma maneira carinhosa de dizer para ele.
né? Eu tenho um jeito de cuidar disso. Então é a mesma coisa Deus. E Deus ama exageradamente cada um de nós. E ama também o ímpio. Ama o mundo. Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é muito mais do que a gente pode imaginar. Né? Quando a Bíblia diz que ele deu o seu Filho unigênito, ele deu a si mesmo. A si mesmo. Ele, quando Paulo fala de humilhação, é o sentido de que ele deixou ser Deus e tornou-se homem. Ele humilhou-se. Essa humilhação é muito maior do que a gente pode imaginar, por causa do amor. Então, esse espírito terapêutico é que a gente vai buscar nos textos, não é? Por exemplo, ontem eu citei sobre Davi dizendo que odiava, né, os que odiavam Deus. Ora, terapeuticamente, isso não tem nenhum sentido. Deus jamais odiaria quem odeia ele. Deus ama, né, qualquer pessoa, desde os que odeiam até os que amam ou pensam que amam demais. Entende? Então, não tem sentido. Davi estava totalmente fora do projeto, do plano de Deus, da terapia de Deus. Né? Então, esse é o sentido. Cano terapêutico. Tá bom? É essa busca de entender o que é que está por trás da ignorância dos escritores, o que é que está por trás, né, sendo demonstração do amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata. A letra mata porque essa letra tem a ver com os escritores. A letra mata, não é? Mas o Espírito é que vivifica. O Espírito aí é o que está por trás da letra. Entende? A terapia, o terapêutico, está na busca desse espírito que está por trás da letra dos textos que os homens, nas suas limitações, não é, escreveram. Aí a gente vai lembrar também o que lembramos ontem. Moisés compreendeu que Deus queria que ele entrasse, né, em Canaã e matasse todo mundo. Nada a ver com Deus isso. Nada, Deus não precisa matar as pessoas para poder, então, deixar seu povo ali, não é? E influenciar aquele povo, porque Deus ama aquelas pessoas. Né? Deus precisa do seu povo no meio das pessoas que não estão salvas para alcançar. E não matar para poder proteger o povo dele, não. De maneira nenhuma. Mas Moisés entendeu. Então, o que é que está por trás dessa ignorância de Moisés? Né? O que é que, quando Deus falou para ele e ele entendeu desse jeito, o que é que está por trás, né, dessa informação? E é aí que entra o terapêutico, o amor de Deus, usando essas limitações dos homens, né, para demonstrar o seu carinho com a humanidade. Muito bem, entendido isso, né, a gente vai então para um outro ponto que ontem a gente não teve tempo para terminar, que é Deus ama a todos. Deus ama todas as pessoas. Né? E aí tem duas afirmativas. A primeira diz assim: mas Deus ama a cada pessoa da mesma forma. Entendeu? Tem muita gente que acha que porque tem uma demonstraçãozinha de religiosidade, se sentem mais de Deus do que os outros. Isso demonstra não ser de Deus. Porque quando a gente tem o de Deus, a gente tem a mente de Cristo, segundo a Bíblia diz. E a mente de Cristo nos dá a compreender perfeitamente o amor que ele tem, o amor intenso que ele tem por todos. Ok? Então veja, primeiro, mas Deus ama cada pessoa da mesma forma, com a mesma intensidade, e quer o melhor para todos, vida abundante por seu amor. Deus me ama do mesmo jeito, da mesma forma que ama qualquer outra pessoa. Ele não ama ninguém mais do que a mim. E ele não ama ninguém menos do que a mim. Eu sou tão digno para ele, do amor dele, quanto qualquer ser humano sobre a face da terra.
O segundo argumento que tem, a segunda afirmativa que tem aqui, né, diz assim: mesmo os desobedientes, ele ama os condenados enquanto neste mundo. Ele faz de tudo para que vivam a algum nível de vida abundante. Exatamente. Sem Deus, o que somos e o que fazemos, digamos que a gente teria que ter uma vida, a gente que eu digo, o mundo, teria uma vida, eu vou botar assim em números para a gente entender, tá bom? Então, digamos que pelo jeito que somos, a maneira que a gente age, né, no melhor do nosso amor, das nossas virtudes, o melhor, o mundo seria, digamos, nota 5, digamos, né? Mereceríamos um mundo nota 5, porque não somos flor que se cheire, somos flor que se cheire. Nota 5 é o que seríamos. Mas o amor de Deus com a humanidade é tão grande que ele cria situações, ele faz uma série de, né, de coisas, de piruetas, de tudo, e aí eleva. Em vez da gente desfrutar um mundo nota 5, todo mundo passa a desfrutar um mundo nota 50, por causa desses milagres que ele faz, apesar de pessoas como a gente, né? Até o nosso amor, a gente não diz que ama as pessoas e ama as pessoas, até o nosso amor fere as pessoas, prejudica as pessoas. Nós somos verdadeiros porcos espinhos, né? Até os que estão perto da gente sofrem com a gente. Somos assim, entendeu? E não é culpa tanto das pessoas, é da gente mesmo, né? Há uma coisa em nós chamada dureza do coração. Nós somos extremamente coração duro, cerviz, né? Prepotente. Então isso faz com que o melhor nosso ainda seja muito prejudicial aos outros e ao coração de Deus. Entendeu como é que é isso? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos tudo, né? O mesmo nível de gente, o mesmo nível de pessoas. Mas ele ama a todos. E aí o que é que ele faz? Pelo jeito que a gente era para o mundo ser bem ruim. Mas aí ele faz todos os milagres, ele faz uma série de coisas, mexe aqui, mexe acolá, faz assim, faz assado, preparou isso, preparou aquilo, e aí de 5 o mundo fica com nota 50. E a gente ainda desfruta muito do mundo, apesar de nós mesmos agirmos, não é, contra o mundo, contra o ambiente, contra o meio ambiente, contra o próximo e contra nós mesmos. A gente age o tempo todo contra nós mesmos. Nós somos autossabotadores exagerados, né? Muito bem, mas ele ama e ele faz de tudo para que o mundo seja agradável ainda, seja menos ruim por causa de nós neste mundo. Tem gente que fica aí, por que Deus permite o mal? Né? Porque ele respeita a individualidade da gente, mas ainda assim ele faz tanta coisa que é mais do que ele poderia fazer, não é? Para o mundo ainda ser agradável, apesar de tudo que a gente faz. O outro ponto que tem aqui diz assim: tudo ele faz por amor. Tudo ele faz por amor. E aí tem 3 afirmativas para a gente chamar a atenção. Primeiro, assim, tudo Deus usa não só para o bem dos que amam, dos que o amam, né, que amam a ele, com a ajuda da graça. Ninguém ama a Deus. A graça é que nos ajuda a amar a Deus. Entendeu? A Bíblia mesmo coloca, né? Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. É a Bíblia que diz. O pouquinho que a gente faz nessas coisas não é mérito nosso, é mérito da graça de Deus na vida da gente. Né? Então, muito bem. Assim tudo Deus usa não só para o bem dos que amam a Ele, né, pela graça, mas também de todos que Ele ama,
de todas as pessoas, mesmo as condenadas. Aqueles que ele já sabe que não serão salvos. Ele ama. Ele ama muito essas pessoas. Como ama a mim e a você. Entende? Então, ele ama intensamente. A segunda afirmativa diz assim: isso inclui todos os feitos dos homens, coisas boas ou ruins, prejudiciais ou não, mal intencionadas ou não, tudo que o agrada ou não, ele usa para o bem de todos que ele ama. Então, tem coisas que eu faço que ele não queria, ele não gosta, ele não aprecia. Mas o amor dele é tão grande para comigo e com as pessoas que ele ainda usa essas coisas que ele não gosta, ele ainda usa para o meu bem e para o bem dessas pessoas. Não é que ele concorde com isso, não. Mas é que o amor dele, olha, é como se fosse assim, você fez mal em ter feito isso, mas tudo bem, eu vou pegar isso e vou transformar em seu bem. Isso é amor. Não é assim que a gente mais ou menos age, como quando as mães fazem muito isso, né? Os pais fazem muito isso. Né? Então Deus age dessa forma. Tudo ele usa para o nosso bem. A terceira afirmativa diz assim: não fazemos nada que fira o seu amor, sua santidade e justiça. Não fazendo nada, ele não fazendo nada, né, que fira o seu amor, sua santidade e justiça. Muito interessante essa palavra. Deus, mesmo que queira e possa, Deus, mesmo que queira, se é que ele quereria, né? Deus, mesmo que queira e possa e tenha poder para alguma coisa, para isso, ainda assim, ele não faz nada que fira o seu amor, sua justiça e a sua santidade. Nada. Nada. Deus não, presta atenção nisso, Deus não criou nada que fira seu amor, sua justiça e sua santidade. Se você acredita que o diabo é contrário, age contra Deus, e o seu amor, sua justiça e sua santidade, então aí entrou um paradoxo. Deus, ainda que quisesse criar alguma coisa, né, e pudesse criar, ainda assim ele não criaria nada que fira seu amor, sua justiça e sua santidade. Nada. Lembra quando Moisés disse assim: olha, Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não obedecesse o que Deus mandou através de Moisés. Isso é impossível. Moisés entendeu, tudo bem. Mas isso é impossível. Deus não faz nada que fira seu amor, sua justiça e sua santidade. Nada. Nada. Então, ele nos ama, transforma tudo no nosso bem, mas nada que fira, né, seu amor, justiça e santidade. Aí diz assim: Deus age diretamente em favor de seus amados com ações específicas. E ele age indiretamente através da capacidade que deu a todo homem, como imagem e semelhança, de superação das dificuldades, quaisquer que sejam elas. Olha que coisa interessante. Deus age de maneira direta, certo? Não é muito comum, não é muito, né? Não é muito comum. Por quê? Se ele fizer com um, ele faria com todos. Não é com um, ele faria com todos. Entendeu? Agora, indiretamente, ele age em todo mundo. Ele, quando me criou, ele sabia de todas as dificuldades que eu passaria.
E desde que me criou, ele tem feito certos jeitos de lá para cá, me preparando para que eu possa, diante dessas dificuldades, eu possa vencê-las. É um jeito dele me proteger. É um jeito dele me amar. É um jeito dele querer o meu bem. Mesma coisa na sua vida. Mesma coisa na vida de todo mundo. Porque ele ama todo o mundo. Todo mundo. Você vê que quando uma pessoa, então, rejeita o evangelho, rejeita a salvação, é realmente uma cerviz dura mesmo. É teimosia mesmo. Porque desde o início Deus está falando, chamando, preparando, Deus está fazendo de tudo para que essa pessoa esteja aberta para esse evangelho. Mas ainda assim é muito complicado. E como eu disse outro dia, grande parte da culpa das pessoas rejeitarem Jesus, apesar de tudo que ele faz, tudo que Deus faz para essas pessoas assumirem o novo nascimento, grande parte, a culpa é nossa, é minha. Por causa do meu mau testemunho. Eu digo que sou imitador de Jesus, mas eu não imito Jesus. A gente diz que segue Jesus, mas a gente não segue Jesus. A gente diz que a gente quer agradar Jesus, mas a gente não quer agradar Jesus. Eu falei ontem, acredito que foi ontem, da palavra de Gandhi aos ingleses, cristãos, evangélicos, exploradores, capitalistas, doentes. Gandhi disse: não posso ser cristão com esse cristianismo que vocês vivem. Muita gente vai para o inferno. Não é por culpa delas. É por culpa nossa. A gente atrapalha essas pessoas. A nossa religiosidade doentia. Veja só, quando eu falo isso, eu estou falando do joio, viu? O joio cristão. Porque o trigo cristão é diferente. Mas o joio cristão não. Mas o mundo lá fora não sabe o que é trigo e joio, não. Para eles todos são cristãos. Eles não lembram dos bons testemunhos, não. Eles lembram dos maus testemunhos. Então veja, esse joio, além de ir para o inferno, atrapalha pessoas de irem para o céu. Quem é o diabo aí? Quem é o diabo? Todo diabo vestido de cristão, vestido de trigo, vestido de ovelha. É por isso que o apóstolo João, ele diz assim: os anticristos saíram de dentro de nós. Saíram porque não eram de nós. E ele diz assim: há muitos anticristos ainda entre nós. Existe veja só, o joio cristão é só 50 vezes pior do que o ímpio. É mais carnal, é mais doente, é mais maligno do que o ímpio. Entendeu? Então, esse joio é que mostra ao mundo o que é cristianismo. É por isso que a história está aí repleta, não é, de situações. Sabe quem mais matou neste mundo? Os cristãos. Em nome de Jesus. Sabe quem mais fez guerra? Fez e faz guerras. Os cristãos. Em nome de Jesus. Sabe quem mais alimenta o capitalismo? Essa exploração capitalista? Os cristãos. Em nome de Jesus. Onde é que está o diabo? Está vestido de ovelha.
está no nosso meio. O mundo é vítima de nós, cristãos. Entende? Então, muito bem. Isso que está aqui é importante para que a gente possa compreender que Deus ama o mundo. Para Deus é mais importante salvar o mundo do que lhe dar boa vida, me dar boa vida, de que me encher de dengo. Para Deus, o pai do filho pródigo estava certo, ficar lá na estrada esperando o que vinha. Se viesse, mas estava esperando, enquanto que o outro estava aqui em casa aí esbanjando, né, aproveitando, etc. Mas aquele que está perdido é que é a grande atenção do coração de Deus. E nós é que deveríamos ser os instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente, né, teria mais outros aspectos, mas aí não vai ser amanhã. Amanhã a gente já vai para um outro tema. E numa próxima vez que a gente for falar sobre cânon terapêutico, aí a gente volta a conversar, não é? A gente volta a conversar aqui. Tá bom? Então, que o Senhor Deus continue abençoando você, sua família, sua vida, seu testemunho, que sejamos, eu e você, sejamos verdadeiros imitadores de Jesus. E isso vai ser para o mundo luz e sal, como deveríamos ser, para a glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe.